Olá, muito boa noite a todos. Hoje, terça-feira, 26 de janeiro de 2020, mais uma entrevista, desta vez falando de um tema que é o assunto do momento, que é a vacinação. Todo o processo de vacinação que nós estamos, finalmente, neste momento, vivenciando. Para falar desse assunto, tenho a honra de entrevistar hoje o Dr. Léo Bart, que é pneumologista, formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialidade na USP em pediatria e na Faculdade de Ciências Médicas de Juiz de Fora em alergia e imunologia. Também tem doutorado na Unicamp na área de pneumologia pediátrica. O Dr. Léo Bart atua aqui em Porto Ferreira há mais de 15 anos. Desde já, muito obrigado por ter aceito o convite dessa entrevista. Dr. Léo, gostaria que o senhor, então, nesse começo de bate-papo, pudesse fazer as suas considerações iniciais e também, de forma bastante sintética, estar apresentando para a gente características desse vírus, fazendo aí uma retrospectiva, uma introdução, mesmo porque já completamos praticamente um mês aí, um ano, aliás, nessa situação, e logo mais em março, que foi o pico, né, vamos completar, então, um ano de isolamento e de pandemia. Então, muito boa noite, gostaria que o senhor fizesse as suas considerações. Boa noite, Felipe. Obrigado pelo convite. Inicialmente, eu gostaria de tentar contextualizar a situação da pandemia do coronavírus na nossa sociedade e no nosso país. Desde dezembro de 1917, foi identificado esse vírus que causa uma síndrome de desconforto respiratório agudo grave nas pessoas e que foi depois identificado como sendo um vírus chamado vírus coronavírus, que é o Covid-19. Esse coronavírus ele não é muito comum, pode acontecer de causar várias infecções respiratórias, mas em forma de epidemia, ele tinha sido já descrito duas vezes, em 2002, 2003, quando foi identificado um surto regional que foi totalmente controlado, que era o SARS, que é o coronavírus tipo 1. E depois, em torno de 2013, 2012, também foi identificado um outro coronavírus na região da Península Arábica, na Arábia Saudita e na região, que também foi logo controlado. Só que esse coronavírus, que foi identificado na província de Hubei, na cidade de Wuhan, na China, esse não tem as mesmas características, é um vírus mais agressivo, com alto grau de transmissibilidade, apesar de ter baixo grau de letalidade, ele causa muita mortalidade porque ele é muito transmissível, certo? Então, hoje nós temos em torno, no mundo inteiro, quase 1 bilhão de pessoas acometidas e 2 milhões de pessoas que foram a óbito. No Brasil, essas estatísticas então, estão em torno de 8 a 9 milhões de casos e em torno de 217 mil pacientes que vieram ao óbito, certo? Então, é uma doença que mudou todo o nosso padrão de vida. Nós precisamos, e não temos um tratamento específico, né? Então, todo mundo foi pego meio que de surpresa, achando que nunca isso aí ia chegar aqui, chegou. Chegou e hoje é uma preocupação não só do Brasil, mas como do mundo inteiro. Mas certamente os países mais afetados são os Estados Unidos, o Brasil, foi a Espanha, a Itália, o Reino Unido agora também. Né? Então, isso se tornou um problema mundial, certo? E essa dificuldade no controle da doença, porque nós não temos um antiviral específico, né? Portanto, todas essas medicações que são recomendadas, principalmente nesse kit precoce que está sendo utilizado para tentar controlar o vírus, realmente não funciona. Todos os estudos multicêntricos mostraram que nada resolve, não consegue combater a doença, o vírus.
Nós conseguimos controlar e tentar resolver os problemas advindos da infecção viral, mas nem a cloroquina, nem a ivermectina, nem todos esses outros, nem zinco, nem vitamina D, são antivirais específicos e eficazes no tratamento do COVID, certo? Então, o que a gente tem feito é tratar as complicações do COVID, os fenômenos tromboembólicos, as pneumonias extensas, apesar de ser virais, elas têm infecção bacteriana secundária, certo? Mas não conseguimos fazer um tratamento específico para o vírus, ou seja, não temos um antiviral. A única solução eficaz que nós temos à disposição é a vacina. E essa vacina, se você for comparar com os outros tipos de doenças transmissíveis que ocorreram no mundo, essa vacina foi desenvolvida de uma maneira muito rápida. Em quase menos de um ano, nós conseguimos desenvolver várias plataformas de vacina contra o vírus que são capazes de controlar e de resolver o problema nosso. Só que, apesar de a gente, a comunidade científica ter se esforçado tanto, existe dentro da nossa sociedade, né, movimentos contra a vacina, ou seja, não é muito racional essa postura, porque é a única maneira que nós temos de sair. Vamos dizer, mas uma vacina é mais eficaz que a outra. Mas para quem trabalha nisso há mais de 30 anos, como eu trabalho em vacina, vê que, por exemplo, especificamente das vacinas inativadas, que são as vacinas de vírus morto, que é o Coronavac, o Coronavac, elas são eficazes que variam de 40% a 60%. E sempre foi assim. Isso sempre aconteceu. A vacina do vírus da gripe é a mesma coisa, e ninguém fica comentando nada. Mas o importante é o seguinte, é que a vacina, tanto essa como as vacinas de plataformas mais modernas, como as vacinas de RNA mensageiro, elas são eficazes, são efetivas, têm poucos efeitos colaterais, ou quase são mínimos, e controlam a doença. O importante é que todos pensem que a única forma de tratamento eficaz, de prevenção, de controle da doença, atualmente está sendo a vacina. Então, a gente precisa se unir nessa tentativa de desfazer esses mal-entendidos ou essas divergências que existem. Perfeito, doutor. O senhor fez uma síntese, né, e acabou culminando no tema de hoje, que é justamente a importância da vacinação. É por isso que nós estamos aqui para falar sobre isso. Há aí uma questão para a gente começar, mantendo esse estilo de contextualizar a situação, que a primeira pessoa vacinada no Brasil foi agora, recentemente, no domingo, dia 17 de janeiro, quando justamente a vacina Coronavac foi aprovada aí pela Anvisa. A primeira pessoa vacinada em Porto Ferreira já foi no dia 22 de janeiro, menos de 5 dias depois em torno de 5 dias depois da aprovação pela Anvisa. Existe uma tradição brasileira em campanhas de vacinação bem-sucedidas, pelo menos até 2018, quando as campanhas deixaram aí de atingir as suas metas, algumas delas, né? A que o senhor atribui, então, esse início tardio da vacinação do Brasil? Na verdade, são duas perguntas numa só. A primeira relaciona-se ao nosso sistema de vacinação no país. Em relação a isso, eu posso dizer que o nosso sistema de vacinação, a nossa capilaridade até, desde do governo central até o posto de saúde, é muito bem feita. E nós temos experiências. Os vários programas de vacinação nos deram essa condição. Hoje, nós somos uma nação capaz de vacinar todo mundo de uma forma muito mais rápida. Por exemplo, nos Estados Unidos, o principal serviço deles é privado. Eles não têm esse sistema de capilaridade que nós temos de fazer a vacina chegar no posto ao lado da casa do cidadão brasileiro. O cidadão americano não consegue, ele está meio perdido. Apesar de ter grande quantidade de vacina, eles não conseguem vacinar de forma adequada porque não tem esse sistema funcionando como nós temos. Nosso sistema é muito eficaz.
O que nos falta é a quantidade de vacinas que deveríamos ter planejado, comprado e está sendo feito atualmente, coisa que não está, porque não foi feito um planejamento adequado, investiram em coisas que eram desnecessárias, que não tem efeito, e na vacina, que nós temos um potencial tremendo para resolver o nosso problema rapidamente, foi investido muito pouco. Com certeza, doutor. Vou só ler algumas participações aqui. Temos a participação do professor Alexandre, que dá o seu boa noite, também a professora Ana Maura, que está participando, a Elaine Fortunato está participando, dando boa noite para o senhor. Temos a participação também do Elton Carlos aqui, dando também aí os parabéns ao senhor. E temos aí um comentário da Ana Maura falando parabéns pela escolha do profissional entrevistado. Participação também do Fábio Tosta, comentário da Vera aqui, Dr. Léo, trabalhei com ele, excelente médico, saudades do senhor Dr. Léo, abraço. Temos também a participação aqui da Renata Braga, boa noite, meu médico e amigo querido. Dezenas de participações, agradeço desde já a todos que estão aqui acompanhando nesta noite de terça-feira essa entrevista com o Dr. Léo. Fique à vontade aí, se você está nos acompanhando, para mandar o seu comentário, a sua dúvida ou opinião, que na medida do possível vou repassando esses comentários e eventualmente alguma pergunta para o Dr. Léo, que acabou de comentar sobre um ponto muito importante, que é justamente o planejamento, plano de imunização. Doutor, basicamente esse plano foi divulgado em meados de dezembro de 2020, tem que responder algumas questões, e colocando aí na equação quantas vacinas nós temos, em quanto tempo a gente espera vacinar essas pessoas e como fazer isso. Qual a importância, então, vou pedir para o senhor reforçar, de um bom planejamento para a eficácia, para o sucesso do processo de imunização? Na verdade, o planejamento deixou a desejar, mas a gente espera que, em pouco tempo, a gente consiga corrigir isso, né? Mas, certamente, a quantidade de vacinas compradas não dá para imunizar nem essa população inicial de risco que a gente precisa imunizar, que é o pessoal da saúde e o pessoal de mais idade. Então, nem os 70 milhões de vacinas que nós precisamos, nós não temos disponíveis. Então, eu acho que tem que haver uma negociação e tentar buscar maneiras de resolver a falta de vacinas, né? Porque o sistema está pronto para ser utilizado. As pessoas têm experiência para fazer essa vacinação ocorrer de maneira mais rápida, acho que é uma das mais rápidas do mundo. Só que precisamos da vacina, porque o nosso sistema de saúde, nesse aspecto, ele funciona muito bem. Perfeito. Nós temos muito boa sobre isso, e nós conseguiríamos vacinar a grande parte da população rapidamente, se houver disponibilidade de vacina. Perfeito. Nós temos o que muitos não têm, que é estrutura e capacitação. Falta, então, planejamento e a matéria-prima, né? A vacina para estar aí iniciando essa vacinação. O senhor comentou na sua introdução inicial sobre a sequência, né, a trajetória desse vírus que partiu lá de Wuhan, na China, até chegar aqui no mundo inteiro, no Brasil, e também aqui em Porto Ferreira. De lá para cá, muitas variantes, mutações foram identificadas do vírus. Mais de 800 já foram catalogadas até agora. A possibilidade de impactos na capacidade de transmissão do vírus, essas variantes podem ser mais contagiosas e isso poderia prejudicar de alguma forma o processo de imunização? Ótima a sua pergunta. É o seguinte, em relação às variantes, estamos identificando uma série de variantes presentes do coronavírus, né? Ele, apesar de ser um vírus pesadão, com poucas mutações,
em comparação, por exemplo, ao vírus da gripe, que tem mutações frequentes e a gente precisa vacinar praticamente todo ano, né, com mudanças na estrutura da vacina, o coronavírus não é assim. Ele tem, as mutações existem, ocorrem, isso é natural do próprio vírus, né? Todo vírus tem essa mudança de comportamento à medida que se replica, ele vai mudando o seu código genético. Mas só que o coronavírus não tem essa capacidade muito rápida. Ele muta, mas não tem mutações muito importantes. Mas foram identificadas pelo menos 3 mutações que realmente preocupam, que foi na África do Sul, que foi na Inglaterra, né, no Reino Unido, e que foi em Manaus, certo? Essas variantes, essas mutações, provocam o aumento da transmissibilidade do vírus. Ou seja, esse vírus começa a ter uma taxa de transmissão muito mais alta, e muito mais pessoas vão ficar acometidas pela doença. Isso é uma preocupação que pode esgotar o nosso sistema de atendimento de saúde, né? Como já está acontecendo em alguns casos, como Manaus e Rondônia. Então, isso é uma preocupação muito grande. A outra situação é se essas mutações vão impactar nas vacinas. Em princípio, não. As vacinas são capazes de absorver a presença dessas mutações. Com relação à plataforma das vacinas inativas, elas já estão preparadas porque tem todo o vírus ali. Então, a grande chance disso não ocorrer, ou ocorrer de uma percentagem muito menor. E as plataformas de RNA vírus, eles têm facilidade de acrescentar na vacina essas mutantes, certo? De modificar o gene no RNA do que vai ser utilizado, se for necessário, para pegar essas mutantes que podem não pegar nessa primeira imunização. Mas, em geral, elas todas pegam todas essas mutações. Perfeito, doutor. Mais alguns comentários aqui. Marlene Aparecida comentando, excelente médico, confio muito. Participação também da Creuza Peripato, participação da Daiane Ferreira, temos a participação da Mirela Abrão. Ela comenta sobre as crianças voltarem para a aula presencial. A opinião do senhor. Não é o tema da entrevista de hoje, mas... Sim, mas eu acho importante falar sobre isso. Um parênteses, né? Porque, como o senhor já colocou, é um tema interessante, né? Então, opinião do senhor sobre isso. Eu acho assim, primeiro que o estudo com a vacina ainda não comportou as crianças, né, nem gestantes. Então, de princípio, essa vacinação inicial não vai atingir esse grupo, essa faixa etária, que é crianças e gestantes, certo? Mas a gente sabe que a doença na criança, a infecção é muito branda, é muito leve, que raramente complica. Existe uma síndrome inflamatória disseminada, mas ela é muito rara, muito parecida com umas outras inflamações que podem comprometer realmente de forma muito importante a criança. Mas, na grande maioria, mais de 98%, essas crianças têm uns sintomas leves de gripe, e são mais fracos que a gripe do influenza, para vocês terem uma ideia. O problema delas é transmitir para as pessoas de casa. Só que nós temos mais de um ano, e a perspectiva nossa é que esse ano ainda a gente não volte para o normal. Eu ainda, sendo muito otimista, tem que ser muito otimista pela situação real, da situação atual do Brasil, mas se a gente for muito otimista, talvez termine a vacinação no final do ano, né? Vamos ver. Mas, mesmo assim, acho muito difícil. Então, esse ano vai ser igual ao ano passado. Nós vamos precisar usar máscara, precisar lavar as mãos, passar gel nas mãos, né? Ficar com esse distanciamento social, evitar esse contato próximo, festas, reuniões, porque ainda nós estamos transmitindo. Para vocês terem uma ideia, nós só vamos poder controlar
essa pandemia no momento em que nós atingimos em torno de 60% a 70% das pessoas do país vacinadas, certo? Isso depende de nós, dessa velocidade. Nós temos estrutura para isso, mas não temos vacina. Então, eu acho pouco provável que isso ocorra este ano. E se a gente teve o ano passado, de crianças sem escola, e esse ano também, e principalmente as escolas da escola pública, que não tem Facebook, não tem internet, eles estão sendo muito prejudicados, né? Então, eu acho assim que, como a criança não tem um problema maior de saúde, por causa do coronavírus, eu acho que deveria voltar do jeito e o cronograma do jeito que foi orientado pela Secretaria de Educação. Espaçar, intervalar, alternar os dias de presença na escola, porque a gente já pensou ficar 2, 3 anos com as crianças em casa, sem escola, que atraso isso vai trazer para o país, né? Para as pessoas, para a formação de cada um. Então, eu sei que causa medo, causa um pouco de estranheza, mas eu acho que nós precisamos vacinar o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, fazer com que essas crianças voltem para a escola de forma muito segura, de forma muito coerente e qualquer situação que piore, volta para casa de novo. Mas a gente precisa tentar. Porque pode concluir. A gente libera para outras coisas e não libera as crianças para a escola, né? Então, não parece muito coerente. E eu estou preocupado, porque a formação das crianças, dos adolescentes, é fundamental. A gente não pode abandonar eles. Eles estão meio que abandonados na formação individual da educação deles, né? Eu estou preocupado. Mas, claro que também me causa um certo grau de temor nessa liberação, mas a gente precisa voltar, pelo menos de uma maneira segura, para essas crianças terem uma oportunidade melhor. Perfeito. Está aí as considerações do doutor sobre a pergunta da Mirella em relação à volta às aulas presenciais. Também temos a participação da Gilmara, do Marcelo, da Rutiana e também da Eliana. Logo, eu volto para ler mais comentários e vou emendar uma pergunta que o senhor já adiantou, que é em relação a essa necessidade de se vacinar antes de que o vírus chegue. Tem um biólogo da USP que chama Fernando Reinach, e ele coloca essa expressão como uma competição, uma disputa entre o vírus e a vacina. E nessa disputa, para o sucesso da imunização, a vacina tem que chegar antes. Vou só fazer um parênteses aqui antes de estender a pergunta para o senhor. Do dia 17 ao dia 24 de janeiro, numa semana, a partir do início da imunização, o Brasil teve pouco mais de 360 mil casos confirmados de Covid em uma semana. Nesse mesmo período, nós ultrapassamos a marca de 600 mil imunizados. Então, esses dados podem ser um indício positivo. Quais desafios ainda precisam ser superados para que a vacina chegue primeiro do que o vírus? Eu acho que a gente, nessa partida, a gente está perdendo de goleada, né? Porque, realmente, essa segunda onda do coronavírus já chegou, aumentou muito a incidência, aumentou muito a internação, os hospitais estão praticamente esgotados, não tem onde colocar mais pacientes, chegou a faltar até oxigênio. Então, isso mostra que a gente precisa se planejar mais, melhorar o nosso planejamento, porque até inicialmente eu achei que demorou um pouco para engrenar, mas depois engrenou. Botaram os hospitais de campanha, aquelas coisas todas, mas depois tiraram. E o pessoal voltou, no final do ano, acho que estava tão cansado de isolamento, de todas essas medidas restritivas, que voltou a ter uma vivência social comum, normal, como sempre teve. E isso fez com que uma segunda onda da doença aumentasse muito a incidência. E parece que nós nos despreparamos para isso. A gente deixou de pensar, desarmou todo
aquele aparato que a gente tinha feito para atender as pessoas, e não foi, tudo bem, se tivesse feito isso, e em contrapartida conseguisse planejar, diz, não, nós vamos parar de fazer essa assistência, que está melhorando, mas vamos investir agora na compra das vacinas, né? E isso não aconteceu. Demoraram, tem uma discussão, não gosto de entrar no mérito político das coisas, eu não sou partidário de ninguém, eu sou partidário da população, da saúde dela, e eu fico indignado quando fazem política em cima dessa situação tão caótica, tão difícil para as pessoas, né? Perdendo tanta gente. Então, eu gostaria que quem está no poder, quem está fazendo o planejamento, invertesse esse jogo. Nós conseguíssemos comprar uma quantidade de vacinas que pudesse reverter essa situação da doença. Que hoje, atualmente, quando a gente achou que já estava indo embora, ela veio com uma força tremenda. E agora com uma série de mutantes que fazem a coisa subir no exponencial. Então, nós estamos realmente muito aquém do que deveríamos. A gente precisa melhorar muito o nosso planejamento. Perfeito, doutor. Uma outra pergunta que causou bastante repercussão ultimamente foi em relação à eficiência, a taxa de eficiência. Como você disse, boa parte, talvez quase a totalidade dessas discussões foi de cunho político e foi uma questão que foi politizada de forma desnecessária, né? Polarizada, melhor dizendo. Então, assim, qual a importância da eficácia da vacina no sucesso do processo de imunização? Porque tem esse ponto também, né? E a eficiência global, falando da Coronavac, de 50,38%, que é uma taxa acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, aprovada pela Anvisa, e é a única vacina até agora disponível aqui no Brasil. É baixa comparada às outras vacinas? Essa taxa é baixa? E a Beth Sodré, que está participando aqui, ela resume essa pergunta numa outra pergunta, que é a que ela faz. O senhor acha que a vacina da Coronavac é boa, considerando todos esses dados aqui? Eu vou responder numa frase só. Todas as vacinas são eficientes, não têm efeitos colaterais e resolvem o nosso problema. Ponto. Aí está toda a resposta, mas eu vou detalhar essa resposta. Com relação à Coronavac, que é o vírus inativo. A Coronavac, eu não estou aqui para defender ninguém, porque eu conheço vacina e trabalho com vacina de vírus inativo, para vírus, uma série de vírus, inclusive o vírus da gripe, e elas funcionam, apesar de uma eficácia relativamente baixa em comparação com as outras de plataformas melhores, né? Mas elas são tão eficientes quanto as outras de tecnologia mais moderna, elas ajudam e controlam a doença. Todas elas controlam a doença. Então, é uma discussão infrutífera, porque, para nós, o que importa agora não é se uma é mais eficiente que a outra. Porque o que importa para nós é se elas são eficientes no controle da nossa pandemia, da pandemia mundial. E elas são, todas são, acima de 50% com os reforços, depois de 3, 4 semanas, todas têm a eficiência e controle da doença. Se às vezes algumas delas podem desenvolver alguns sintomas leves, mas o que nos preocupa e que faz com que aumente a mortalidade é as doenças graves e moderadas. E todas elas funcionam bem. Então, não acho que deva... tudo bem, quanto mais tecnologia, mais eficiência, melhor. A gente está aqui para isso. A tecnologia, para nós, é uma coisa que é do dia a dia. O médico, os cientistas estão sempre mudando, sempre tentando melhorar a situação das pessoas, da saúde das pessoas. A gente está procurando isso. Isso é uma coisa dinâmica, certo? Então, por isso, a vacina da inativa é uma coisa consagrada, uma coisa já bem estudada. As vacinas de RNA estão saindo agora, são extremamente boas, extremamente eficientes,
com poucos efeitos colaterais, mas ainda pouco estudadas, mas todas elas realmente mostram que são eficientes, eficazes e seguras, certo? Perfeito, doutor, claramente respondido. Vale destacar que muitas pessoas argumentavam falando, mas essa vacina é nova. O vírus pode ser novo, mas a tecnologia da vacina em si não é algo novo, é algo centenário. Então, tem muita experiência, muito conhecimento produzido e muita tecnologia, como o senhor comentou, em cima disso. E só para pontuar, então, a eficiência global, que eu falei 50,38%, era para casos muito leves, que quase são aí desapercebidos. Para casos graves e moderados, a eficiência é de 100%. Perfeito. Então, isso é uma excelente notícia, portanto, destacando aí a importância, mais uma vez, da vacina que nós temos no mercado. Agora, outro ponto importante é em relação à taxa que deve ser imunizada, né? Qual que é, na opinião do senhor, a parcela da população que precisaria ser imunizada para que a gente conseguisse atingir a imunidade de rebanho, que já há longos meses nós falamos sobre isso, né? Em quanto tempo isso poderia acontecer? Se não na totalidade, pelo menos para começar a reduzir os casos e as internações. Exato. Foi muito boa a sua observação. É que, assim, é um número meio mágico, a gente não sabe porque depende, é um cálculo estatístico. Na verdade, a gente vê eficiência mais a quantidade de população vacinada para se obter essa imunidade de rebanho. E ela gira em torno de 60% a 70%. O que é a imunidade de rebanho? Mesmo as pessoas, nem todas elas sendo vacinadas, se você vacinar a maioria das pessoas, a chance da transmissão dentro de uma população, ela vai diminuir muito e vai acabar com aquela pandemia. Pode ocorrer casos singulares. Aliás, eu acho que o coronavírus não veio para ficar. Mesmo que ocorra o término da pandemia, conseguindo vacinar em torno de 60%, 70%, nós vamos ainda ter, que nem o H1N1, infecções pontuais, certo? E esse vírus não vai desaparecer, ele veio para ficar. Portanto, a gente vai tentar eliminar essa pandemia, mas não vai conseguir eliminar totalmente o vírus, certo? Legal, doutor. Algumas participações aqui, eu já falei da Maria do Carmo Lopes, Mirella também, Graziele Zuanetti participando, Thaís faz um comentário aqui, uma pergunta, na verdade, dá boa noite para o senhor e pergunta se o senhor concorda que os portadores de síndrome de Down são um grupo de risco. Além dessa pergunta, eu já vou emendar com uma outra pergunta que é em relação a asmáticos. A Marlene pergunta, asmáticos crônicos podem tomar a vacina? Então, primeiro em relação ao grupo de risco das pessoas com síndrome de Down e depois a Marlene falando sobre asmáticos crônicos se podem tomar a vacina. Eu, pessoalmente, acho que os pacientes com síndrome de Down, por causa da falta de controle na higiene, na falta de controle desse senso crítico, eles são pacientes com alto risco de transmissão e de ficarem doentes. Então, eu acho que eles devem participar desse grupo suscetíveis à infecção. Com relação a... Qual que era a outra pergunta? Sobre os asmáticos. Os asmáticos é assim, se os asmáticos estiverem bem controlados, em geral, antes disso, o asmático mal controlado, ele pertence ao grupo de risco para as infecções pelo coronavírus. Ponto. Agora, se os asmáticos tiverem um bom controle, estiverem bem tratados, controlados, sem crise, com a espirometria normal, com as medicações assim, adequadas, né? Todas de via inalatória, poucas de via oral, que não se usa quase mais medicação para asmático por via oral. Então, eles tendo acompanhado por um especialista, tendo um bom controle
do quadro asmático, apesar de ser um quadro grave, ele pode naturalmente tomar as vacinas, sem contraindicação nenhuma. Tanto é que o asmático controlado, ele passou a ser um fator protetor para a infecção, certo? Não um de risco. Enquanto que o asmático não controlado, mal medicado, mal tratado, esse é um fator de risco. Mas o asmático controlado, que a inflamação está bem controlada, ele deixa de ser um fator de risco e passa isso a ser um efeito protetor para ele. Com relação só esse é um detalhe da fisiopatologia que era bom lembrar, porque assim, o asmático tem um processo inflamatório muito intenso no pulmão, devido ao processo alérgico, na grande maioria das vezes, 80%. E esse processo inflamatório, quando entra em contato as células epiteliais, tanto do trato respiratório quanto de outros órgãos, o vírus se encaixa nos receptores de angiotensina 1 convertase e fazem a entrada na célula. E aí fazem a liberação de uma série de mediadores inflamatórios que a gente chama de tempestade citocínica, ou tormenta de citocinas. Isso faz com que o processo inflamatório aumente muito. E no paciente que tem asma mal controlada, essa inflamação vai se tornar ainda mais intensa. E isso é um sinal de mau prognóstico. Outras pessoas que têm essa possibilidade são os pacientes obesos, os pacientes idosos, né? Os pacientes com alguma doença cardiopatas, pacientes com diabetes mellitus, né? Então, essas pessoas têm um processo inflamatório muito intenso. E, no caso do vírus, ele leva a essa situação ainda mais intensa. Aí vem o mau prognóstico dessas situações. Certo, doutor. Tá aí, então, as considerações. Para concluir, mais alguns comentários. Participação da Poli Eugênio, excelente médico, doutor Léo. Thelma De Luca participando aqui, também professora Thelma. Jane Veronese, parabéns, doutor Léo. Cássia participando. Ariane participando, dando parabéns para o senhor. Também faz isso a Daniela Marcelino e a Jane Veronese aqui, como eu disse, né? Parabéns, doutor Léo. E tá aí, então, o agradecimento da Beth Sodré pelo senhor ter respondido aquela pergunta anterior. Dezenas de participações, daqui a pouco eu volto para ler mais algum comentário e mais alguma pergunta aqui, mas queria emendar, doutor Léo, fique à vontade aí para tomar um gole de água. Imagina, há uma discussão sobre a aplicação da segunda dose. Então, vamos lá. Qual a importância da segunda dose e a possibilidade de que ela atrase ou não ocorra por falta de vacina ou insumos? Nós estamos acompanhando essa dificuldade de se conseguir a matéria-prima para a fabricação da vacina. Por enquanto, poucas doses foram redistribuídas aí no território nacional. Então, há aí uma dificuldade, tem essa possibilidade de que a segunda dose não atrase ou até mesmo não ocorra no prazo adequado? Certo, muito bom. Deixa eu separar algumas coisas aí. Primeiro, assim, as vacinas, com relação aos reforços da vacina. A Coronavac orienta a repetir ela de 3 a 4 semanas, certo? A AstraZeneca pede para repetir depois de 3 meses, a segunda dose depois de 3 meses, que aumenta muito. É bom que até não faça muito rápido, porque estimula as células imunológicas a terem uma resposta. Quando você produz mais, na primeira dose, você reproduz muita célula imunológica para combater esse vírus. Quando você dá um novo reforço, elas já estão prontas, aptas a produzir grande quantidade de anticorpos neutralizantes. Então, a segunda dose aumenta muito a eficácia da doença. Com relação ao período, a Moderna são 2 doses, 3, 4 semanas, tem uma que é uma dose só, mas a Sinovac é 2, então o reforço é fundamental, certo? Mas não tem essa necessidade, se atrasar um pouco, já está na margem
de erro isso. Já computamos isso, certo? Então, não é para se apavorar e que vai ser possível a gente fazer, mesmo atrasado, fazendo a segunda dose, vai dar esse estímulo ao sistema imunológico e vai se aumentar a eficácia da pessoa, do indivíduo, contra a doença. Então, não é para ficar nervoso, que vai demorar um pouco, se demorar não tem problema, que esse novo reforço, na verdade, é um reforço, é um booster, é uma maneira de você aumentar ainda mais a tua eficácia contra o vírus, ou seja, vai mobilizar mais células imunológicas de memória a produzirem esses anticorpos neutralizantes do vírus. Vai assim, entrar em contato com o vírus de novo, só que o teu sistema imunológico vai estar tinindo, pronto para ir lá e destruir qualquer situação que isso venha acontecer, certo? Então, não precisem ficar preocupados com relação à demora da segunda dose. Já está computado que isso pode acontecer e isso não vai alterar em nada a eficácia da vacina, ok? Perfeito, doutor. Está aí, então, os seus esclarecimentos. Tem uma pergunta aqui que se repetiu mais de 2 vezes. Mapeei aí a Poli e o Gabriel Furquim perguntando, que é assim, se a pessoa já se contaminou, ela pode tomar a vacina? Ela deve tomar a vacina? Deve tomar a vacina. Por quê? Porque a imunidade causada pelo vírus selvagem, a gente não sabe muito bem quanto tempo vai durar. Na epidemia do SARS-CoV-1, que foi aquela do SARS, lá em Guangdong, na China mesmo, mostrou-se que existiam anticorpos de 6 a 1 ano após a infecção. Tem um trabalho recente nosso aqui, no Brasil não, na comunidade científica, mostrando que pelo menos 6 meses após a infecção ainda existiam anticorpos. Só que a tendência é cair esses anticorpos. E a gente não sabe até que momento nós vamos ficar protegidos. Portanto, e além disso, tem os mutantes, as cepas mutantes, né? Então, que não estão contemplados naquela infecção daquele vírus que nos causou a doença, certo? Então, a vacina é fundamental, mesmo para quem já teve a doença, porque vai cobrir contra mutantes e vai causar uma estimulação do seu sistema imunológico para mais tempo, praticamente para a vida inteira. Então, todo paciente que foi infectado precisa fazer a vacina também, ok? Legal, tá aí então, mais uma vez reafirmando, quem já por acaso pegou o Covid, sem problema algum de tomar a vacina, pelo contrário, ainda é importante para assegurar essa imunidade, provavelmente aí pelo resto da vida em relação a esse vírus. Cláudia Alves participando, parabéns pela segurança com que trata o assunto, Dr. Léo, felizes por sermos seus pacientes. Cláudia e Zé Otávio. Participação da Maria do Carmo, graças a Deus estamos com um trabalho fantástico dos cientistas na luta contra a Covid-19. Apesar do cenário triste, emocionalmente, ver a classe científica unida como um único objetivo no planeta. É emocionante ver a classe científica unida. Tá, então, o comentário da Maria do Carmo, chamando a atenção para o trabalho dos cientistas, dos pesquisadores e também da ciência como um todo. Leite participando, boa noite. Uma pessoa idosa com fibrose pulmonar, devido às reações da vacina, podem tomar sem problema? Então, eu peguei essa pergunta como exemplo, porque tem outras, né, enfermidades, enfim, mas, assim, a grosso modo, há implicações em se tomar a vacina quando há alguma enfermidade desse tipo? Não existe contraindicações. Pode-se tomar a vacina quando tiver alguma doença pulmonar crônica, aliás, deve-se, porque se o indivíduo com fibrose cística pegar fibrose pulmonar ou fibrose cística pegar o Covid-19, vai complicar muito a vida dele. Pode ter diabetes, pode ter problemas cardíacos, pode ter problemas renais, pode ser transplantado, pode estar tomando imunossupressores, porque não vai afetar em nada. A única situação é dos transplantados
de medula óssea e órgãos sólidos, e esses precisam conversar com o médico para ver qual a melhor opção, certo? Mas, em geral, todas essas doenças, essas comorbidades que você tem visto aí, todas elas podem ter, você pode utilizar a vacina sem problema nenhum, certo? Perfeito, muito claro aí. Tomar vacina. Perfeito, muito clara as suas colocações, doutor. Avançando agora para uma outra área de discussão que já tinha sido pincelado em algum momento aí da entrevista, que é em relação à desinformação e a esse cenário de polarização. Assim como a pandemia como um todo, não esperava que seria diferente em relação à vacina, surge nesse momento um contexto polarizado e rodeado por desinformações, mentiras, descrenças, né, de parcela da população em relação ao imunizante. Qual é o problema disso e que tipo de perigo isso acarreta para o processo de vacinação? Porque é importante se compreender que a vacinação não é uma escolha individual, é um processo coletivo que vai resultar na sua eficácia, correto? Corretíssimo. Então, a vacina não é uma condição individual somente, é uma condição coletiva. Nós precisamos que todo mundo tome para nós chegarmos na imunidade de rebanho para conseguir controlar a epidemia. Com relação às doenças crônicas, esses pacientes são os mais suscetíveis à doença, são os que mais complicam. É um desserviço quem fala que a vacinação não deve ser utilizada para pacientes crônicos. Eles estão dando um atestado de morte, praticamente. Então, não façam isso, não ouçam esse tipo de afirmação. O paciente com doença crônica precisa tomar para se proteger. Não vai complicar, por quê? Porque é um vírus inativo, é um vírus morto, ele não vai ressuscitar dentro de você para causar danos. Ele vai simplesmente te ajudar a proteger. Tem algumas situações muito raras que acontecem, mas isso a grande maioria das vacinas são eficazes e tem uma segurança muito grande, senão não seriam usadas no mundo inteiro. E nós estamos numa situação de pandemia, gente. Está morrendo muita gente, está ficando muita gente doente, nós estamos esgotando a nossa capacidade de atendimento no hospital, e isso não pode acontecer. Isso, nós temos que ser cidadãos e temos que repreender quem faça isso, porque está fazendo um desserviço para toda a sociedade. Nós temos que, daqui para frente, nos imbuirmos de um movimento a favor da vacina, a favor que essa doença se acabe, que essa doença seja controlada o mais rapidamente possível. Com certeza, esse é o desejo, a expectativa de todo mundo. Tenho só uma pergunta aqui da Elaine, a gente está com tempo, queria adicionar ela, que é em relação à segunda dose ainda. Ela falou que tomou a primeira dose da Coronavac. A segunda dose tem que ser da Coronavac também. Essa é a pergunta dela. Exato. Quando você tomar a vacina da Coronavac, necessariamente a segunda precisa ser feita pela Coronavac. Se você usar a vacina da AstraZeneca, a segunda dose vai ser da AstraZeneca. Tanto é que vocês vão receber um papelzinho mostrando que a primeira vacina foi feita em tal data, por tal vacina, por exemplo, da Coronavac. E a segunda vai ter que ser necessariamente feita por essa vacina. Não pode misturar as vacinas, tá? Perfeito. Essa era a dúvida da Renata, que está participando também. O senhor acabou de responder, então, porque era a mesma dúvida da Elaine. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Estamos aí na reta final, mas ainda com tempo. Então, envie o seu comentário, a sua dúvida e, eventualmente, a sua opinião, que eu vou repassando aí para o Dr. Léo. Próxima pergunta, doutor, é em relação aos próximos passos. O que se espera daqui em diante? Como nós já falamos ao longo desse bate-papo, o Brasil enfrenta uma certa dificuldade para conseguir aí, tanto a vacina AstraZeneca, demorou um pouco, aquela que é produzida em parceria com a Universidade de Oxford,
atrasou, mas já está aqui, mas ainda tem um atraso em relação a isso, e também a dificuldade de aquisição de matéria-prima, o IFA, que é o componente, né, originário da vacina, alguns chamaram de semente da vacina, mas assim, qual a importância de termos à disposição não uma, mas várias vacinas disponíveis para a imunização? É fundamental. Numa pandemia como essa, não pensem que a gente vai conseguir resolver o problema com uma ou duas vacinas. Quanto mais vacinas chegarem, mais fácil fica de controlar a doença. Com relação às duas principais, que é a do Coronavac e a AstraZeneca, tanto o Instituto, a Fiocruz, quanto o Instituto Butantan estão modernizando o seu parque e ampliando para conseguir produzir no segundo semestre a fazer a produção da vacina aqui. Isso vai viabilizar muito. Então, eu acho que a gente tem que criar um movimento para tentar fazer com que as autoridades, tanto estaduais quanto federais, se mobilizem e favoreçam a produção dessa vacina aqui, que aí nós não vamos ficar dependentes da importação das vacinas prontas de fora. Só vai ficar precisando só da substância, né? Propriamente dito. Tá bom? Certo. Beleza, doutor. Mais dois comentários aqui. A Poli Eugênio faz um depoimento, na verdade. Ela conta que a mãe dela quase morreu, ficou entubada por 16 dias, muito mal, mas está bem agora, né? Maria de Fátima, doutor Léo, meu melhor médico. Tá aí o comentário, então, da Poli, também a participação da Cristiane, doutor Léo Bart, pediatra e pneumologista maravilhoso. Cuidou da minha filha muito tempo. Que Deus o abençoe grandemente. Então, tá aí dois comentários, dezenas de participações. Ultrapassamos 50 minutos já de bate-papo. Antes de finalizar, doutor Léo, gostaria que o senhor pudesse, então, reforçar mais uma vez, para ficar claro, a importância, a eficiência e a segurança da vacina, das vacinas, e também ainda até o final disso tudo, e que deve demorar, como o senhor já comentou, a importância de se manter os cuidados de higiene e de isolamento, respeitar aí, usar máscara. Enfim, queria que o senhor reforçasse esses dois pontos. Eu acho assim, que nós estamos no combate de uma pandemia, precisamos de todo o esforço de todos, da sociedade como um todo, para desfazer esses comentários maldosos em cima da vacina. Nós precisamos fazer um movimento em prol da vacina, que todo mundo possa se vacinar e que o governo, tanto federal quanto estadual, proporcione isso à população, melhorando, né, a produção e o fornecimento das vacinas, já que a gente tem uma estrutura fácil, capacitada e de fácil agilidade, que certamente favoreceria a cobertura vacinal rapidamente, certo? Com relação à perspectiva dessa epidemia, não vai terminar, eu acho que ela não termina esse ano. Portanto, mesmo tomando a vacina, precisa controlar, ainda continuar controlando, tomando algumas medidas, como controle, evitar aglomerações, usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel. Por quê? Porque, apesar de você ser vacinado, está havendo a presença de mutantes, e isso atrapalha, aumenta muito a infecção, e sem essas medidas a gente não vai ter o controle adequado. Então, eu acho que nós vamos conseguir vencer, eu acho que a gente vai conseguir ultrapassar essa idade de rebanho, essa vacinação total, mas vai depender muito de nós, como sociedade. Vamos precisar ser inteligentes, responsáveis, educados, passar para frente informações corretas, né? E tentar parar e achar que nós estamos divididos em jogos políticos, como está acontecendo atualmente. Nós somos uma nação, e o objetivo nosso é controlar a epidemia, independente da bandeira partidária
das pessoas, né? Então, eu acho que assim, eu acho que a gente todos tem que se unir e procurar buscar a solução o mais breve possível e colaborar. Não adianta, se eu aprovo, vai para a festa, fica até altas horas da noite, todo mundo sem máscara, em aglomerado, sem ter distanciamento social adequado, chega em casa, acaba transmitindo a doença para pessoas que são mais suscetíveis, e as coisas vão complicando, vão aumentando uma incidência exponencial, como está acontecendo essa segunda onda aqui no país. Foi depois que aconteceu das festas final de ano, que aconteceram muitas festas, aglomerações, isso favoreceu muito o recrudescimento da doença, né? Então, eu gostaria que todo mundo se imbuísse dessa causa, de fazer com que a gente consiga vacinar o máximo de gente possível, o máximo da população, para a gente conseguir realmente dar um fim nessa pandemia que realmente está assustando e comprometendo a nossa vida, que deixou de ser uma vida normal, né? Mas isso acontece durante toda a humanidade, né? A história da humanidade é feita de epidemias. Só que a única coisa, a última nota que eu vou querer falar é sobre como a ciência médica, a ciência, conseguiu dar uma resposta tão rápida a uma situação tão crítica, certo? Em outras situações, morreria 50 bilhões de pessoas, como foi na gripe espanhola. Aqui, nós conseguimos uma resposta rápida. Em menos de um ano, já estávamos desenvolvendo as vacinas. Então, nós temos que reconhecer esse esforço científico. Nós temos que fazer valer esse esforço, né, de toda a comunidade internacional na busca de uma solução para a doença. Não se iludam achando que nós vamos tratar o coronavírus, o Covid-19, com medicamento. Esses não têm uma eficácia, não comprovaram a eficácia, certo? Tudo bem, que a epidemia foi uma coisa que nos pegou de surpresa e o conhecimento que nós tínhamos dela era muito pouco e ainda continua sendo, tem muita coisa para ser estudada. Temos muito que aprender com essa infecção. Só que, à medida que as coisas vão sendo apresentadas à comunidade científica, diz, olha, isso aqui não funciona, isso aqui nós fizemos, parece que funciona, mas quando nós fizemos um estudo em grandes centros, né, multicentros, não mostrou eficácia. Aliás, mostrou alguns efeitos colaterais. Então, nós, como médicos, como cientistas, nós vamos mudando as opiniões, à medida que achados científicos racionais apareçam, né? Então, talvez comece tendo uma certa postura e com o tempo, o doutor mudou porque a ciência mudou. Tá? Comprovou que aquele tipo de conduta não funcionava ou aquele outro era melhor. Então, nós temos que seguir a ciência. Vamos parar de pensar de forma política numa doença que deve ter uma orientação extremamente técnica e por pessoas que procurem e tenham por objetivo vencer a pandemia, certo? Não vencer o seu adversário político, certo? Então, eu gostaria que vocês se unissem a esse movimento para a gente conseguir liquidar e acabar com essa pandemia. Mas isso só vai acontecer se todo mundo se unir a favor da vacinação da população inteira do Brasil. Perfeito, doutor. Com essa frase aí, nós temos que seguir a ciência, que eu anuncio que nós estamos, então, encerrando essa entrevista. Gostaria de agradecer imensamente ao senhor por ter aceito o convite e também por ter se preparado para estar trazendo excelentes informações atuais e reforçando mais uma vez a importância da ciência, do SUS, dos fatos científicos, das evidências na solução, na resolução dessa crise mundial que é a epidemia e logo aí, em breve, com a vacina para todos, que é isso que nós esperamos também. Gostaria que o senhor fizesse a sua despedida, então, para todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, né?
e mandar um forte abraço a toda o Facebook, porque, na verdade, é uma grande comunidade de amigos. E eu acho a amizade o grande forte de toda a relação humana. Um abraço. Perfeito, Obrigado. doutor. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado aí a todos que mais uma vez acompanharam, enviaram a sua opinião, a sua dúvida, o seu comentário. Isso, sem dúvida alguma, agregou, enriqueceu muito esse bate-papo e essa entrevista. Mais uma vez, então, muito obrigado. Excelente semana a todos. E, dando certo, nós voltamos aí futuramente de novo com o Dr. Léo para mais entrevistas do tipo, para mais resoluções como essa que nós tivemos essa noite. Muito obrigado a todos. Vou encerrar a transmissão dessa live. Boa noite.